Boa noite para você. Ministros do Supremo Tribunal Federal se dizem perplexos com o vazamento da reunião que decidiu pela troca do relator do caso Master. Mais de 600 mil passageiros devem passar pelos terminais rodoviários de São Paulo durante o feriado. Estados Unidos atacam embarcação que supostamente carregava drogas no Caribe. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. Trechos da reunião que definiu a saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master foram vazados nesta sexta-feira, causando um grande incômodo interno no STF. E o novo relator do caso, o ministro André Mendonça, teve uma reunião com delegados da Polícia Federal. A Gabriela Milanese vai trazer mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Gabriela. Oi, Giovana, boa noite para você e para quem nos acompanha. A reunião foi por videoconferência e durou cerca de 2 horas. O novo relator pediu à Polícia Federal um balanço do inquérito e também dos próximos passos da investigação. A saída do ministro Dias Toffoli do caso trouxe mais um desconforto para os ministros da Corte. Trechos da conversa privada entre os ministros na reunião de ontem foram vazados. Dias Toffoli afirmou, em determinado momento, que não via motivos para deixar o caso. Pelo relato, Toffoli tinha 8 votos a favor para continuar no caso. Fachin e Carmen Lúcia eram contra. No fim, prevaleceu o entendimento de que a melhor saída era o afastamento do ministro com a divulgação de uma carta de apoio. O ministro André Mendonça agora é o relator dos 2 maiores casos, das 2 maiores investigações neste momento no país, que é a do INSS, com os descontos indevidos dos aposentados, e também o caso do Banco Master. Giovana. Obrigada, Gabriela, pelos detalhes. Por 6 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu que vigilantes não têm direito à aposentadoria especial. O voto decisivo foi dado há pouco pelo ministro Gilmar Mendes. Com isso, os vigilantes não vão poder se aposentar com tempo menor de contribuição. E neste fim de semana, o presidente Lula vai passar pelos carnavais de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O presidente Lula passa a noite na capital pernambucana e participa amanhã do bloco Galo da Madrugada. Depois ele segue para Salvador e no domingo vai ao Rio de Janeiro, onde assiste aos desfiles na Marquês de Sapucaí, no camarote da prefeitura. Lula vai ser homenageado pela Acadêmicos de Niterói e a primeira-dama vai desfilar na avenida. O enredo virou alvo de polêmica. O samba traz referências à campanha eleitoral de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou 2 pedidos de liminar que questionavam a legalidade da homenagem da escola de samba ao presidente, que, segundo a oposição, seria propaganda eleitoral. Para a Corte, aceitar os pedidos seria antecipar a condenação por um eventual crime que ainda não aconteceu. Mas o TSE destacou também que a decisão não significa um salvo-conduto. A festa popular do carnaval pode ser fresta para ilícitos eleitorais. Em meio à polêmica, a Advocacia Geral da União recomendou às autoridades federais que não participem dos desfiles. A recomendação da Comissão de Ética Pública é recusar convites de empresas que possam gerar conflito de interesses, não aceitar diárias e passagens, registrar compromissos oficiais na agenda e evitar qualquer manifestação que configure propaganda eleitoral antecipada. No Rio de Janeiro, o calor de mais de 39 graus levou turistas e cariocas à praia. A Renata Igreja tem os detalhes. Boa noite, Renata. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Depois de quase uma semana de chuva, o sol voltou com tudo para a cidade maravilhosa. A temperatura chegou a 39 graus e fez turistas e cariocas correrem para a praia. Mesmo à noite, um mergulho no mar foi garantido. O protocolo de calor 3 é acionado quando há registro de índice elevado de temperatura entre 36 e 40 graus, com previsão de permanência ou aumento por pelo menos 3 dias consecutivos. Segundo o sistema Alerta Rio, as temperaturas devem se manter elevadas nos próximos dias. Bom para quem quer aproveitar o feriado na praia. Giovana.
É isso aí, obrigada, Renata. E mais de 600 mil passageiros devem passar pelos terminais rodoviários de São Paulo durante esse feriado. A Gabriela Dias está no terminal rodoviário do Tietê e acompanha a movimentação por lá. Gabriela, boa noite. Oi, Giovana, boa noite a você, boa noite a todos. A movimentação é grande, olha aqui a quantidade de pessoas circulando por aqui. Há muitas pessoas chegando e saindo de São Paulo. Esse número de 602 mil passageiros passando pelos terminais da cidade representa um aumento de 5% do mesmo número registrado no Carnaval do ano passado. Agora, neste ano, só entre sexta e sábado, são esperados mais de 164 mil embarques. Os destinos mais procurados são o Rio de Janeiro, Angra dos Reis, cidades do sul de Minas Gerais, Florianópolis e o litoral norte e sul também aqui de São Paulo. O carnaval é o terceiro período mais movimentado nos terminais rodoviários de São Paulo, atrás apenas de Natal e de Ano Novo. Giovana, muita gente chegando mais uma vez e saindo aqui da cidade. É verdade. A gente deseja uma ótima viagem para todo mundo. Obrigada, Gabriela. E uma informação que acaba de chegar, parte do teto de um shopping desabou agora à noite na Consolação, no centro de São Paulo. A queda do forro aconteceu na praça de alimentação. Segundo a administração, não houve feridos. Em Santa Catarina, um forte temporal atingiu municípios do Vale do Itajaí. Em Blumenau, um motociclista morreu durante a chuva. Ele foi atingido por um fio de energia elétrica. Segundo os bombeiros, a vítima ficou presa à fiação. O homem foi atendido, mas não resistiu. Na cidade, em menos de 2 horas de chuva intensa, várias ruas ficaram alagadas. Moradores foram flagrados com a água chegando à altura dos joelhos. No município de Pomerode, um rio transbordou. A água também invadiu casas e causou transtornos. E a cheia dos rios do Amazonas avança. 3 cidades estão em situação de emergência e 13 em estado de atenção. Do alto, é possível ver como a água dos rios já invadiu parte da cidade de Boca do Acre, a 1.000 quilômetros de Manaus. Casas, ruas e comércios estão cercados pela água, um cenário que preocupa moradores. O acesso para algumas casas só é possível em pequenas embarcações. Outras 2 cidades do Amazonas estão em situação de emergência. As famílias que dependem dos rios como vias de locomoção enfrentam 2 extremos naturais, a seca e as cheias. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a enchente deste ano se antecipou em relação ao ano passado. Isso significa mais pressão às famílias ribeirinhas. A Defesa Civil do Estado alerta para uma grande probabilidade de inundação severa, principalmente nos municípios que já estão em situação de emergência. Desde o início de janeiro, nós já estamos informando aí os municípios, principalmente da Calha do Juruá e do Purus, que estariam com o risco de sofrer com um desastre de inundação em 2026. À medida que observa-se esse risco se evoluindo, vai se emitindo os status de atenção e de alerta para o município se preparar. Agora as notícias internacionais. O exército americano atacou mais um barco no Caribe, supostamente por transportar drogas. A imagem do bombardeio foi divulgada pelo Comando do Sul, que atua na região. 3 pessoas morreram. Essa é a segunda operação dos Estados Unidos na semana. Desde setembro do ano passado, quando os ataques começaram, 130 pessoas morreram nas ações americanas no Caribe e no Pacífico. E o presidente dos Estados Unidos disse que pretende alterar por decreto as leis eleitorais do país para exigir que eleitores apresentem um documento com foto na hora de votar. Segundo Trump, a mudança passaria por cima do Congresso e valeria para as eleições de meio mandato, que acontecem em novembro e renovam toda a Câmara e 1/3 do Senado. E os Estados Unidos liberaram nesta sexta-feira mais 5 petrolíferas estrangeiras a operarem na Venezuela. Entre as empresas autorizadas estão uma americana, uma italiana,
uma espanhola e 2 britânicas. Os impostos deverão ser pagos aos Estados Unidos, que repassam para a Venezuela. Apesar de estarem liberadas, as petrolíferas não podem negociar com a Rússia, China ou Irã. O presidente dos Estados Unidos prometeu que companhias americanas investiriam o equivalente a 520 milhões de reais no país sul-americano. E olha, na Grécia, milhares de agricultores protestaram contra os altos custos de produção. De trator, os manifestantes foram até o parlamento grego, no centro da cidade de Atenas. Além do aumento dos preços, os fazendeiros protestam há meses no país contra os atrasos no repasse de subsídios da União Europeia e a falta de proteção à concorrência estrangeira. Os agricultores alegam que a nova safra está prestes a começar, mas eles não têm dinheiro para iniciar a produção. O governo grego afirma que liberou grande parte dos pagamentos atrasados e anunciou combustíveis mais baratos. Este foi o Jornal da Record e você pode ouvir essa e outras edições dos nossos boletins JR 24 horas também pelas plataformas de áudio. E outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, 7h30 da manhã. Agora você vai ficar com o Fala que eu te escuto. Eu desejo uma ótima noite para você, um bom final de semana.